passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos rios. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroados no céu como está, e prostrado a seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Jesus ia
glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Muita satisfação, gratidão a Deus por mais um dia de vida concedido, né? Despertados por mais uma manhã e assim a graça de Deus a nosso favor nos sustentando a cada dia. Então a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, né? O nosso Criador, o que nos sustenta com este dom da vida. Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe o seu dia, a sua semana, toda a sua vida, né? Seja uma bênção verdadeiramente dedicada a Deus. Bom dia com muita alegria naquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom dia, irmão Paulo César, Deus abençoe grandemente no nome do Senhor, né? Bom dia, irmão Osmar, Deus abençoe. Bom dia, irmã Conceição Basílio, a paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Irmão Antônio Jardim, bom dia, meu querido irmão, um grande abraço, que a graça de Deus te sustente por toda a eternidade. Maravilhoso é poder contemplar as maravilhas de Deus, né? E saber que a maior maravilha é a nossa vida. Deus tem nos dado. Maior que a nossa vida é a vida de Deus em nós, a salvação oferecida a Deus através de seu Filho Jesus Cristo, que é Deus se tornando homem, salvando e redimindo a cada um de nós. Que o nome do Senhor seja glorificado, né, em cada coração, nesta manhã, a todos os momentos, para todo sempre. Deus abençoe meus irmãos. É folha e pó, o que não serve pra usar, vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor.
Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Muito bem, né, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando a cada coração, a cada vida. Lembrando, né, que você é especial, você é feitura das mãos de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Isto é muito especial, né? Isso então quer dizer você é especial. Deus fez você, não tem ninguém igual a você, né? Ele jogou a forma fora. Você é tão especial, não há ninguém como você. Você é exclusivo, né? Somos filhos e filhas de Deus, criados por sua graça, por sua misericórdia. Isso é maravilhoso, né? E assim Deus abençoe cada vida, cada coração sincero, né? Coração que ama a Deus e procura por este Deus. Então temos Deus para responder e assim nos preencher com a sua presença. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmã Lourdes Pimenta, Deus abençoe grandemente com todo o seu lar, toda a família, né? Irmão Elias Estanque, bom dia, meu precioso irmão, juntamente com a sua esposa, irmã Solange, também aí o Alisson, né? Todos aí, né? Preparado para o trabalho, né, irmão Elias? Assim todos que levantam de manhã, preparados para o serviço, outros trabalhando. Adular sempre aquela tarefa diária, né? Que não acaba, quer tomar conta do lar. Deus abençoe as suas mãos
para todo o trabalho, né? Que assim a graça divina sustente cada um de nós. Louvado seja Deus. A nossa leitura, vamos ler nesta manhã, Atos capítulo 3, versículo 19, nos diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, me perdoe, 3,19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela graça do Senhor. Arrependimento e conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da chamada divina, vocação celestial, né, a vocação, Paulo diz, cada um andeis dignos da vossa vocação que foste chamados, né? Então esta vocação, chamado divino para viver na presença de Deus, como o próprio Paulo disse, né? Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Então sentir este chamado para esta vida espiritual diante de Deus, esta vida para com Deus, em servir a Deus, ser testemunha. Então nós sabemos que é oferecido esta oportunidade às nações, aos gentios, sendo os gentios, na Bíblia, o povo mais perverso, né? O povo cheio de idolatrias, de pecados, cheio de toda perversão. Mas aprove ao Senhor dar uma oportunidade aos gentios para buscar dentre os gentios um povo para o seu nome. Então um chamado especial não é um coletivo, não é para uma grande igreja, não é para uma grande denominação, aquela linda, bela catedral. Não. Este chamado é individual. É o chamado para os filhos de Deus, aqueles que podem parar, ouvir a voz de Deus, através, né, do Evangelho, porque a voz de Deus é o Evangelho. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Então ouvir a voz de Deus, seguir a Deus, por meio da sua palavra, que Deus manifesta, e este é o chamado de Deus dentre os gentios, buscando dentre os gentios esse povo para o seu nome. Esta chamada que só vem através do Evangelho. E assim então possamos compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra, o esclarecimento que o Senhor Deus dá. Ele mesmo revela, mostra ao coração do homem. Não é por ensinamentos teológicos, não é pelo raciocínio lógico humano. Claro que Deus nos deu raciocínio, pensamento, mas para que eles sejam dirigidos pela vontade divina. E foi esse controle que foi perdido lá no Éden após o pecado, ou após o homem pecar. Então isto foi misturado na mente do homem,
E assim então precisamos desta graça divina, o esclarecimento de Deus para as nossas vidas através do próprio Espírito de Deus testificando, nos levando ao conhecimento verdadeiro da palavra, para que haja o verdadeiro arrependimento, né? Porque sem arrependimento não há perdão dos pecados. Mas arrepender-se do quê? Se não há lei, não há transgressão. Se não há conhecimento do pecado, então o olho está fechado para o pecado. Mas sabemos que existe o pecado de todas as formas. Todas as pessoas, por mais leiga que sejam, não desprovida do conhecimento divino, a pessoa sabe que há um Deus nos céus, que há uma vida a ser cumprida verdadeiramente diante de Deus. E é dentro desta vida que Deus veio nos dar esta oportunidade, dentro de um mundo pervertido, idólatra, de feitiçarias e tantas coisas. Então Deus trouxe para nós esta oportunidade. Então precisamos arrepender e converter. Então é conhecer a palavra de Deus, ver a vida genuína apresentada por Deus, os requisitos para uma vida santa e digna da presença de Deus, né? Como temos falado de santidade. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Pelo pecado, a imundícia, a descrença, né, que é a incredulidade que foi implantada na carne humana por meio de Satanás, essa deixa o homem desprovido de Deus. Então agora é conhecer Deus e conhecer estas obras que imperaram em nossas vidas, desde o momento então que passamos a conhecer a palavra de Deus. E Deus vai esclarecendo, expondo ao nosso coração, trazendo luz. Quando a luz brilha, manifesta as obras das trevas. E quando elas são manifestadas, então você a descobre, ela torna-se vergonhosa, porque elas não satisfazem a Deus. É uma vida contrária, né? Ter um arrependimento é ter um pesar, né? Uma contristação no coração, uma tristeza, até mesmo uma vergonha pelos maus cometidos. Então, quando olhamos para trás, vemos aquilo que cometemos que não foi da vontade de Deus. Então aquilo nos entristece, abate o nosso coração, nos aquebranta. Assim então nos arrependemos. Ter um arrependimento. Mas não é só arrepender-se e converter também, né? Porque é isto que o apóstolo Paulo, o Pedro escreveu, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A conversão. Converter é dar meia volta, é voltar atrás. Vamos começar tudo de novo. Agora começando com Deus, dentro da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus disse que é necessário nascer de novo, né? Ele disse isso para um homem instruído, um homem de conhecimentos profundos. Ele era um mestre, né? Que era Nicodemos. Ele não era um leigo, ele era um mestre. O Senhor Jesus disse para ele: necessário te é nascer de novo. E ele perguntou o que era aquele nascer de novo. Então o Senhor Jesus disse: você é mestre em Israel e não sabe estas coisas? Então não é o grau de instrução que vai lhe posicionar, mas sim a fé
a revelação pela palavra de Deus, porque ali então aquele homem mestrado, né, que estava diante do grande mestre da vida, que era o Senhor Jesus, então falando de mestre para mestre, o Senhor da vida dizendo a ele: necessário é nascer de novo para que tenhais vida eterna. Então poderíamos falar rapidamente, né, dentro de uma simplicidade, este nascer de novo, olhando para o nascimento natural. A criança nasce, tem todos os cuidados, ela é amamentada pela mãe, ela faz os seus asseios, né, através das mãos da mãe, porque é uma criança, não sabe nem mesmo se mover ainda. Então a mãe dá o banho, troca as roupas, troca as fraldas, né? Cuida, alimenta. Depois vem os primeiros passos, vem o aprender a falar, o aprender a caminhar. E então a criança é doutrinada segundo as leis do lar, a lei paternal e maternal ali juntos, né? Então, educando a criança, ensinando, doutrinando, disciplinando para um verdadeiro caráter, um verdadeiro filho, né? Honrável diante da sociedade. Então, só olhando para isto, nascer de novo, então, é deixar toda a prática do pecado. Então, agora, como a criança, sermos amamentados por Deus, né? Quem é Deus é o grande El Shaddai, é aquele que amamenta, que assim possamos amamentar nos seios de Deus, que são as suas tetas, o Velho e o Novo Testamento, onde sugamos o alimento da vida eterna, né? Dizem que o leite materno é o dos melhores e mais puro alimento que tem no cotidiano que possa existir. Então, o mais belo e mais puro alimento para a vida cristã não há outro a não ser a palavra de Deus, onde traz a virtude divina, traz a vida eterna, o perdão dos pecados. Então agora ouvir, alimentar da palavra de Deus, conhecendo, então trazendo arrependimento, né? Trazendo então aquele pesar no coração pela vida errada, a vida dominada por Satanás, e agora converter-se. Então converter é começar de novo, é ter esse novo nascimento, aprendendo de Deus, falando as coisas divinas, falando as coisas corretas, glorificando a Deus, orando ao Senhor, cantando, salmodiando a Deus. Então o processo de vida, o processo de arrepender, o processo de conversão, para que assim então tenhamos a vida de Deus em nós, a vida eterna, a manifestação de Deus, Deus vivendo em nós, Deus nos vivificando. Então, chamados ao arrependimento, nós encontramos, né, que o Senhor Jesus, melhor dizendo, João disse, né, arrependei-vos, ou melhor, o Senhor Jesus mesmo, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, ter o arrependimento agora, o Senhor Jesus estava no meio dos religiosos, no meio dos mundanos, e ele foi perseguido pelos religiosos. Então arrepender, ter o conhecimento, como falamos, ele estava falando com Nicodemos, aquele príncipe de Israel, aquele mestre, aquele grande sabedor. Mas agora tem que aprender tudo de novo, novo nascimento, um arrependimento da vida pregressa, e assim converter, aprender de novo, ouvir a palavra de Deus e aplicá-la no coração. O Senhor Jesus disse, né, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O povo em parte conhece, mas não pode ser liberto, porque não é um conhecer, é apenas um saber. O apóstolo Paulo disse de mulheres mesquinhas que ouve sempre, aprende sempre, mas nunca chega o conhecimento da verdade. Os homens aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Então aprende-se de Deus, ouve-se de Deus, mas nunca pode chegar ao conhecimento verdadeiro. Quando chega ao conhecimento verdadeiro, então há uma conversão, há uma mudança. Você ouvir que Deus não é 3 pessoas, conforme a palavra de Deus nos afirma, que Ele é o único Senhor, fora dele não há outro Senhor. E então depois Satanás vem e constrói sobre as bases da palavra de Deus uma segunda e terceira pessoa nesta divindade do Senhor. Eu digo com base na palavra de Deus, porque eles tomam de dentro da palavra de Deus. Então é com base ali, mas ela está correta? Não. Ela está mal posicionada, está deslocada para satisfação de uma doutrina, de um caso doutrinário, para assim fundamentar os seus pensamentos e assim enganar o mundo, enganar as pessoas. Então conhecer estas coisas, conhecer Deus, a sua palavra, a sua manifestação, o teu Espírito Santo vivendo na igreja, alimentando a igreja, dirigindo a igreja. Mas não pode haver pensamentos do homem. Então essa é a necessidade de que o homem morra, este novo nascimento, vida de Deus, então controlados por Deus, vigilantes para que a mente e o coração não venham a ser surrupiados por Satanás, enganados e assim tomados. É assim que sempre foi. Satanás sempre tomou homens grandes, eruditos, grandes sabedores, e que de repente, com pequenas participações, pequenos pensamentos, Satanás vai envolvendo a pessoa. Quando ela pensa, ela nem percebe, ela então não dá nem para pensar. Ela não consegue pensar que ela desviou-se da verdadeira palavra de Deus. Então nós precisamos, para o conhecimento, Deus. E depois precisamos de Deus sempre, para não equivocarmos, para não escorregarmos em nossos pensamentos, mas sempre manter-se nas mãos de Deus, para sermos mantidos por Deus, com verdadeiro conhecimento, arrependendo e sendo convertidos. Conversão, mudar o rumo, começar de novo, agora não mais caminhando pelo pecado, mas sim caminhando pela palavra de Deus, guiados por Deus dentro da palavra eterna do Senhor, e assim alcançarmos a eternidade. Mas a necessidade de converter-se. Antes de converter, você não pode converter se você não se arrepende. Você não tira um mal da pessoa se ela não sentir que aquilo é mal. Você instrui e ela decide. Então Deus da sua palavra está diante de nós. Então é nós que decidimos. Vai sentir este chamado para a vida eterna. E quando você sente compungido no seu coração, você sente o seu coração ser chamado
Então você decide: eu quero servir a este Deus, mas não por meios de credos, de denominações, de estabelecimentos humanos, mas sim por estabelecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe sempre nesta jornada, buscando conhecer para obter o arrependimento e a conversão e a verdadeira vida de Deus em nossas vidas. Que assim a graça de Deus possa iluminar, preencher os nossos corações e assim sermos guiados por toda a eternidade pelas mãos de Deus. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, somos agradecidos ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos despertado, que ao ouvir a sua voz o nosso coração possa queimar, sentir desejo da eternidade, o desejo de ter o Senhor, que é vida eterna, e assim sanar de nossas vidas tudo aquilo que é mal, tudo que é pecado, que é contrário à natureza do Senhor. E assim estarmos aprontados pelo Senhor como verdadeiros filhos, amados e redimidos, comprados pelo teu sangue. Ajude a cada um de nós, Pai, porque sabemos que sem o Senhor tudo é morte, tudo é em vão. Então vivifica o nosso coração com a tua presença, com o poder celestial, o poder da sua palavra, o poder de amar o Senhor, amar a nós mesmos, amar o nosso próprio, amar o conhecimento das coisas santas do Senhor. Vivifica-nos pelos seus caminhos eternos e sela nossa vida com teu Espírito Santo. Rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos? O meu bom dia, o meu muito obrigado. Que as bênçãos divinas sejam sempre sobre o seu coração. Meu grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, né? Deus nos permitindo, amanhã às 6h30 para mais esse momento da live matinal, na presença do Senhor. Meu bom dia, irmão Paulo César, Deus te abençoe. Bom dia, irmã Conceição Basílio, irmã Lourdes Pimenta, irmão Antônio Jardim, irmão Elias Estanque, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Paulo, pastor Paulo Sérgio, né? Bom dia. Deus abençoe grandemente. E os irmãos no anonimato, né? Conectados conosco, bom dia. Deus abençoe grandemente no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus.
Deixou o esplendor de sua glória pra vir este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor